9h01. 20 graus. A Totaltech traz soluções em tecnologia para a sua casa, seu trabalho e seu lazer. Na Totaltech você encontra a mais completa linha de produtos e serviços de informática, peças e suprimentos para computador, automação comercial e manutenção de rede com segurança e qualidade para facilitar o seu dia a dia e você fazer mais. Totaltech Informática, na Rua Duque de Caxias, em frente à Praça do Barão. Ou ligue 3411-6960 ou 999-870-872. Totaltech Informática. Giro Internacional. A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. A semente é o principal insumo da sua lavoura. Uma semente de alta qualidade será capaz de responder ao pacote tecnológico empregado em sua área. Venha planejar sua lavoura conosco. Braseiro Sementes lhe oferece a oportunidade de colher mais com a genética Zirga, Embrapa, BAS e Agronorte. Conheça nossas novas instalações. Setembrino de Carvalho 6254 ou entre em contato pelo fone 3413 4224. Olá, amigos e amigas ouvintes da Rádio São Miguel AM 880 de Uruguaiana. Estamos também pelo YouTube, Facebook e Spotify da Rádio São Miguel, além das mídias sociais da rádio e pelo canal Agrológica no YouTube. Eu sou Tiqueno Queiroz e este é o Agro Fronteira, um espaço de conversa e debate sobre o agronegócio. Convidamos os amigos e amigas para que nos sigam em nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deixem seu positivo e se inscrevam no canal do YouTube da Rádio São Miguel. Nos acompanhem também pelo perfil da Rádio São Miguel no Spotify e nas plataformas de áudio da sua preferência. Lá é possível escutar o Agro Fronteira novamente, na estrada ou no brete. Acessem, nos sigam e curtam nossos conteúdos. O Agro Fronteira conta com o apoio de Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, Braseiro Sementes, Grupo Ceolinha Arroz Requinte, Vetagro Consultoria, Sindicato Rural de Uruguaiana, Cabanha Santa Ângela e Membuí Insumos. 23ª Expo Outono, de 19 a 25 de maio, no Parque da Pastoril. Remates, palestras técnicas, fóruns, várias empresas expositoras com foco no agronegócio. Programação completa no Instagram do Sindicato Rural de Uruguaiana. Praça de alimentação, tenda da Emater, visitação das escolas e restaurante no Salão Térreo. No domingo, dia 25, a partir das 14h30, teremos as gineteadas. 23ª Expo Outono, de 19 a 25 de maio, entrada franca. Realização Sindicato Rural de Uruguaiana, patrocínio Banrisul, nossa conexão transforma. E hoje, no programa de hoje, para tratar justamente da 23ª Expo Outono, temos como convidados o engenheiro agrônomo, diretor da Integrar, Felipe Carmona. Também estarão conosco o presidente do Núcleo Branco Sul, Gabriel Barros, e o coordenador nacional da Aliança do Pastiçal, Pedro Pascottini. Recebemos por agora, por enquanto, Felipe Carmona. Bom dia, Carmona. Bom dia, Tiqueno. Uma satisfação
estar participando do programa aí nesse sábado pela manhã e estou à disposição dos amigos para antecipar um pouco a nossa abordagem aí durante a 23ª Expo Outono, né? Segunda-feira nós vamos estar aí em Uruguaiana palestrando a respeito dos benefícios da integração lavoura-pecuária aí nas terras baixas, com foco nas peculiaridades da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Maravilha, Carmona, maravilha. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí, né, para conversar mais um pouco, né, já adiantando que na segunda-feira, às 19 horas, lá no salão principal, salão nobre do Parque Agrícola e Pastoril, teremos mais uma edição da Noite da Pecuária, né, e Fórum da Agricultura, como existe aí uma parceria, né, entre o Sindicato Rural, o CTPEC, Unipampa e a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Então, nada mais justo do que tratar de um tema como a integração, né, Carmona? Que é um tema que gera muita controvérsia, vamos dizer assim, no sentido da complexidade dos temas que se envolvem, né, a produção e como que a gente pode realmente integrar atividades tão próximas, ao mesmo tempo tão distintas, né, como a pecuária e a agricultura. Né? Então, é um tema fascinante, né, Carmona? Exatamente, é um tema fascinante, é um tema complexo, mas em função de um ambiente de produção cada vez mais complexo que a gente tem vivido aí no Rio Grande do Sul, particularmente, né, com tudo que vem acontecendo com relação ao clima, por exemplo, com relação ao mercado, com relação às interferências de governo, né? Isso torna o ambiente de produção, o ecossistema de produção, tanto de grãos quanto de carne, muito mais complexo, né? E a integração lavoura-pecuária, ela vem socorrer, digamos assim, o produtor diante dessa dificuldade, né? A partir do momento que nós temos um sistema de produção diversificado, e é isso que é uma das premissas básicas de uma integração lavoura-pecuária, é a diversificação, né, de cultivos nas fases verão e inverno, tu passa a ser mais, digamos, resiliente a tudo isso que eu falei, né? A todas essas dificuldades, essas pedras no caminho, e com relação a clima, com relação ao mercado, com relação a governos. Então a gente indica a integração como um caminho, né? Um caminho seguro, mas não fácil, né? De condução do sistema de produção, como uma forma de enfrentar esse cenário produtivo cada vez mais difícil, mais desafiador para o produtor, e particularmente na fronteira oeste tem sido assim, né? Nós viemos aí, se a gente for fazer uma retrospectiva de como foram os últimos 5 verões na região da fronteira, em Missões do Rio Grande do Sul, a gente tem uma ideia da dificuldade que o produtor tem encontrado nesse ambiente, né? Então a integração entra nesse sentido como um socorro, porque a integração não é simplesmente diversificação, né? A integração ela traz uma série de benefícios para o solo, né, do ponto de vista de aumento de qualidade do solo. E para enfrentar particularmente esse ambiente, esse clima que nós estamos enfrentando aí, nós estamos vendo com calores excessivos, com chuvas intensas, depois períodos grandes sem chuva, etc. A gente precisa cuidar melhor do nosso solo, do ponto de vista de construção de qualidade, para melhor armazenamento de água, né? Para o enfrentamento dessas condições climáticas adversas aí que a gente tem nessa região em particular do estado. Maravilha, né? E acredito, Carmona, que com a tua vivência aí, com tudo que tu tem observado, testemunhado, né? É evidente que existem diferenças marcadas entre ambientes, né? Que vão proporcionar diferentes tipos de cultivos, né? No caso de Uruguaiana, por exemplo, eu vou puxando um pouquinho para o nosso lado de cada fronteira, o arroz ele é muito marcado, né, como cultura de grãos, né? O cultivo de grãos
com alguma dificuldade a gente ter outras opções. Tu acreditas que vale a pena insistir com outros cultivos, outros tipos de cultivos, partindo dessa premissa, né, da diversidade de cultivos e da capacidade que a gente tem desses cultivos tem de permitir essa resiliência, ou realmente o binômio aí, num sistema integrado um pouco menos complexo, né? Pecuária, os ovinos, eu acho que entram muito bem, né? E arroz é realmente a opção que a gente tem que se debruçar e investir realmente. Bom, primeiro a gente tem que saber fazer o diagnóstico de qual Uruguaiana ou qual fronteira oeste nós estamos falando, né? Porque a gente tem uma diversidade de solos muito grande aí nessa região, né? Nós temos solos com um horizonte um horizonte de cultivo, né? Uma camada arável, digamos assim, muito pouco profunda, que já nos limita bastante. Nós temos situações de solos mais estruturados, nós temos xernossolos mais profundos, então nós temos áreas mais arenosas, né? Aquela região daqui, por exemplo, são solos mais a gente começa a entrar numa faixa de solos mais arenosos. Então, em primeiro lugar, passa por isso, né? Para a gente tomar a decisão de quais cultivos vão poder entrar nesse sistema de rotação. Eu acredito que a soja, da forma como ela vem sendo posicionada, a entrada da soja, o fomento ao cultivo da soja na região, no meu ponto de vista, ele tem sido equivocado. Né? Porque isso a gente vê pelas produtividades que estão sendo obtidas aí na região. Né? Então é uma cultura hoje com custo de produção alto, né? E a gente conhece as dificuldades de se colher mais do que 50 sacos de soja por hectare na fronteira, em Guaiana particularmente. Mas eu não descarto a soja como um componente, como um elemento importante, né, no sistema de produção, até porque a soja, ela tem, quando a gente fala em terras baixas e no sistema de rotação com arroz, a gente não pode encarar a soja somente naqueles 4, 5 meses do cultivo da soja. A soja, ela traz alguns benefícios aí, particularmente em solos mais exauridos, solos mais frágeis, onde a produtividade de arroz já não é tão boa assim. A soja pode entrar, mesmo tu não tendo uma produtividade de soja muito boa, mas tu vai ter um reflexo muito bom no arroz, tá? Mas a gente precisa melhorar o resultado da soja, falando especificamente da soja, né? E para entrar com a soja no sistema, eu acredito que tem um dever de casa que precisa ser feito antes, né? Que é uma construção de uma condição melhor para a soja se desenvolver e desenvolver, principalmente, aprofundar o sistema radicular. E isso vai ser uma das abordagens na segunda-feira, que a gente vai ter de forma bem marcante aí a importância de tu preparar a cama para a soja entrar no sistema. Daqui a pouco, o produtor que tem ideia de entrar com soja, ele vai ter que fazer um dever de casa aí durante 2 ou 3 anos antes de entrar com a soja, né? Porque senão o risco desse cultivo aí vai ser muito alto, né? E o que eu falo dever de casa desses 2, 3 anos é eventualmente, por exemplo, né, num sistema integrado, tu entrar com uma pastagem perene para construção de perfil de qualidade do solo. Essa é uma das possibilidades, né? Mas aí, de novo, entra a questão de tu conhecer o solo, saber até que ponto esse solo permite um desenvolvimento no sistema radicular de uma perene em profundidade, saber como é que está a tua camada de 20 a 40, né? Não só a camada de 0 a 20, como é que está a fertilidade, como é que está a acidez, como é que está o teor de cálcio, como é que está o teor de fósforo, numa camada mais profunda, para permitir exatamente um desenvolvimento melhor do sistema radicular. Aqui de que nós fizemos experimentos aqui no nosso CT aqui. Para quem não conhece o nosso trabalho, eu tenho uma estação experimental na região da planície costeira externa do Rio Grande do Sul. É um ambiente diferente, bastante diferente aí da fronteira oeste, mas tem alguns indicadores aqui que eu acho que a gente pode transferir aí para a região da fronteira
né? Então a gente tem esses trabalhos aqui com perenes durante 6 anos, né? Onde a gente entrou com soja em cima, agora no último verão. E é impressionante o resultado, né? A soja passou por 4 ondas de calor aqui, vocês enfrentaram aí também, e a soja não torceu folha em nenhum momento, né, ao longo do cultivo. Então, por quê? Né? Porque ela aprofundou a raiz. A gente tinha matéria orgânica, a gente construiu 3% de matéria orgânica na camada de 20 a 30 centímetros. É algo inimaginável. E quem fez isso foram as perenes, né? Elas que fizeram perfil, elas que construíram essa qualidade de perfil que permitiram que a soja se aprofundasse. Então, por isso que eu digo, quando a gente for pensar em soja na fronteira, se não tiver irrigação, às vezes mesmo com irrigação, né, a gente sabe da dificuldade. Mas quando não tiver irrigação, eu simplesmente descarto, no meu ponto de vista, a soja como uma possibilidade na fronteira, na forma como ela vem sendo feita, né? Num ping-pong com arroz, ou numa condição de solo sem cobertura, ou numa condição de solo, tá, ok? Não, mas eu fiz um trigo, né? Eu fiz uma passagem de azeite e tenho cobertura. Isso não se constrói só no inverno, essa condição para a soja ter um bom desenvolvimento, né? Então, se a gente for pensar, e por isso que eu digo, muitas vezes o pessoal me pergunta aí na região, e aí, Carmona, e a soja? E muitas vezes tem um sistema onde um binômio arroz-pecuária, onde o arroz vai voltar para aquela área depois de 4, 6, 8, 10 anos, com uma rentabilidade muito boa, com resultado muito bom, e com uma segurança muito maior para o produtor, né? Então, nesse sentido, por que tu vai entrar com a soja num sistema como esse? Eu já começo a repensar, né? A soja, a gente tem que lembrar que nas terras baixas, a soja, claro que a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente quer também dar uma condição melhor para o arroz, que é o carro-chefe, né? A soja, ela entra limpando área, ela entra incorporando nitrogênio, ela entra com os benefícios da rotação. Quase como uma planta de cobertura, Carmona. Como? Quase como uma planta de cobertura, não chegaria a esse extremo, mas ela compondo um sistema para melhorar a condição de uma outra principal. Ela entra no sistema para melhorar o resultado. Repito, o produtor quer ganhar dinheiro com soja, mas ele quer melhorar a condição para o arroz dele. Mas num sistema como os que são vigentes aí na fronteira, que muitas vezes, por uma questão de disponibilidade de água, o produtor vai voltar com arroz naquela área só depois de 4 ou 6 anos, ele já vai ter esse benefício do descanso dessa área, digamos assim, ou da integração, né? Essa área vai estar com pecuária durante os invernos, verões que antecedem o arroz, e o resultado do arroz normalmente é muito bom depois desse período. Então aí a gente já começa a repensar, mas será que a soja vai se encaixar aí? Ela vai se encaixar desde que as condições, né, ela se ofereça como uma coisa mais segura que essa pecuária de baixo investimento, muitas vezes, que está vindo antes do arroz, ou do investimento moderado, mas com uma certa segurança. É uma pecuária, digamos, um resultado que não te dá muito, né? A gente sabe como é que é, os números, às vezes, agora a pecuária está remunerando um pouco melhor, mas há pouco tempo atrás a gente já, né, a pecuária já era mais apertada, mas a soja, mesmo a pecuária sendo mais apertada, ela era mais segura do que a soja, no sentido de que, bom, a soja tem um custo de produção aí hoje que gira em torno de 40, 50 sacos por hectare, e o risco de eu colher 20, 30 sacos por hectare sem irrigação de soja é muito grande nessa região do estado, né? A gente sabe que é. E aí, se a gente for para as missões, né? O que aconteceu com a turma
de São Borja ali, por exemplo, para não ir muito longe de Uruguaiana, tem produtor ali que está colhendo 10 sacos de soja por hectare há 4 anos. Imagina. Né? Com um custo de 40, 50. Eu não quero isso a gente não quer isso para ninguém, na verdade, né? Para ninguém. Para ninguém. Então, é por isso que eu digo, o avanço falando um pouquinho mais descendo um pouco mais para a região de Uruguaiana, onde tem se discutido a questão da entrada da soja, né? Vamos aprender com os erros, com os problemas dos outros para entrar com soja com segurança nessa região do estado, em Uruguaiana, né? Maravilha, isso aí. Com segurança e com rentabilidade. Com o pé firme, né? Com o pé firme, exatamente. Com os processos, todos eles andando, né? Como tu falou, essa construção, ela se dá de forma lenta em função dos processos não serem só químicos, né? Envolvem também a biologia aí, né, Carmona? Exato. Muito bem colocado, né? A gente muitas vezes a gente acha que consegue comprar na revenda a qualidade do solo, né? Não, a gente não consegue. A gente consegue fertilizar, a gente consegue aumentar os níveis de fósforo, de potássio, a gente consegue, através do calcário, melhorar a acidez do solo em profundidade, os níveis de cálcio e magnésio. Só que estrutura física do solo a gente não consegue comprar. A gente até consegue ajudar um pouco ali com um subsolador, com um escarificador, né, com uma plantadeira, com uma botinha, um disco turbo. A gente consegue melhorar um pouco essa condição física para a implantação da soja. Mas a qualidade do solo em si, do ponto de vista físico e biológico, sem falar do químico que eu acabei de falar, mas do ponto de vista físico e biológico, isso tem que ser construído, né? E tem que ter o produtor tem que ter essa consciência, né? Da importância do plantio direto, da importância de se pensar o solo também na camada de 20 a 40, né? E quando a gente fala em plantio direto, a gente já começa a entrar em outro ambiente. Né? No plantio direto, a gente começa de novo a entrar no ambiente, numa conversa polêmica, né? É verdade. Né? Embora a gente saiba que tem gente fazendo e tem dado certo, mas não é fácil. Eu acho que é interessante tu colocar esse ponto aí, Carmona, né? Que a questão do plantio direto no arroz, né? Ela se torna mais complicada em função de como se colhe, né? Em função das nossas áreas aqui. Acho que é por aí, né? O plantio direto bom, a gente tem uma questão climática que não pode ser ignorada, né? Quando a gente fala em colheita no seco, né, para o plantio direto do arroz, a gente tem uma condição climática, o ambiente aí na região da fronteira, bom, um clima mais, digamos, continental, são temperaturas elevadas, né? Então, dependendo de quando tu está colhendo esse arroz, tu tem uma perda de umidade de grão mais rápida quando o solo está seco, né? E aí tu tem que ajustar a velocidade de colheita, muitas vezes, para que esse grão não perca umidade tão rápido e não quebre, né? Então, é diferente da região, por exemplo, aqui do litoral, onde o pessoal está fazendo... A amplitude térmica, principalmente, né? A amplitude térmica é muito alta e aqui não é tanto, né? Aqui a gente tem a temperatura não varia tanto. Varia menos. Então aqui o pessoal está fazendo de mão cheia, está colhendo no seco, colhendo com 60, 62 de grão inteiro, né? Aqui. Aí na fronteira a gente sabe que é mais difícil. Só que aí entra também a discussão de velocidade de colheita, né? Então, daqui a pouco a chave passa por uma colheita mais rápida, um redimensionamento, digamos, de velocidade de colheita de máquinas para que permitam que tu colha esse arroz mais rápido, porque tu sabe que ele perde umidade mais rápido, né? Numa colheita no seco. Entra por aí, um ajuste por aí. Agora, uma coisa que a gente não pode ignorar é que este manejo é muito benéfico para o solo, porque a gente está falando de produtividades aí, numa região campeã de produtividade, que tem um aporte de palha de 10 toneladas por hectare para cima. E tu está falando de 18, 15, 18, até 20 sacos de arroz a menos de custo, pelo fato de tu não estar incorporando essa palha do arroz.
Então tem tudo isso, né? Eu posso perder um pouco em qualidade de grão? Posso. Existe uma solução para perder menos em qualidade de grão com relação à velocidade de colheita? Sim, existe. Né? Existe. E o que eu ganho com isso do ponto de vista financeiro? Bom, o custo de produção cai astronomicamente, né? Com colheita no seco, com os preparos a menos que tu precisa fazer. Então tudo isso tem que ser colocado na mesa, né? Para ver o que eu perco por um lado, ganho por outro, né? E consigo, nesse sentido, começar a construir qualidade do solo. Porque se eu sempre entrar em algum momento com grade no sistema, eu vou estar lamentavelmente vou estar destruindo, né? Aquilo que você construiu. Voltando para o zero. Praticamente começa do zero, né? Exatamente. Certo. É muito interessante esse tema aí, realmente as soluções elas existem, né? A avaliação econômica financeira que deve ser mais aprofundada para realmente definir quais as melhores técnicas que se pode utilizar, né? E o que a gente pode descartar ou deixar de lado. Mas eu queria retornar a um tema que eu acho muito interessante também, que é o das opções, né, Carmona? Que por várias oportunidades que o IRGA tem trabalhado em cima do milho irrigado. Como é que tu vê, no mesmo caminho da soja, né, o milho como alternativa para essa diversificação? Porque eu vejo no produto milho melhores alternativas de uso, por exemplo, né, tanto de vista mercadológico como do ponto de vista de transformar milho em carne, por exemplo, né? A soja é um pouco mais complicado esse fator. Então, como é que tu vês aí o caminho do milho? Ele corre em paralelo à soja? Ele é um pouquinho melhor? Como é que tu vê? Bom, em primeiro lugar, tem que identificar o perfil do produtor. Se é um perfil de produtor que gosta de emoção, o milho ele entra como entra firme, né? Claro, brincadeiras à parte, né? O milho ele é sim uma alternativa, né? Eu não penso jamais na possibilidade do milho aí nas épocas que ele tem sido semeado, né? Não penso ele sem irrigação de forma alguma nessa região, né? Não, o milho semeado. Os ensaios que o IRGA tem encaminhado aqui são todos eles com irrigação em sulco. Não pode, do meu ponto de vista, não pode fugir disso jamais, tá? É uma cultura, primeiro, tem um custo de produção mais alto que a soja. Tu tem um risco de perda por estiagem maior em relação à soja. Porque o milho é assim, ó. Tem um período ali de 20 a 30 dias, né? 15, a gente fala, né? 15 dias pré-pendoamento, 15 dias depois, que se falta água ali, a tua produtividade de milho ela baixa de um potencial, digamos, um milho de alta produtividade com potencial passa de 10 toneladas por hectare para 3 toneladas por hectare. Ou seja, o tombo é muito maior do que uma estiagem, com efeito de estiagem sobre a soja, tá? E é um cultivo mais caro, então não se pode pensar milho entrar o mês de janeiro, né, sem irrigação no período reprodutivo é um risco muito grande. Bom, em primeiro lugar é isso, né? Então tá resolvido, tem irrigação, ok, né? Pacote aí se justifica, do meu ponto de vista, um pacote tecnológico para investimento, forte, investimento, um milho de investimento. O meio termo disso aí, que me agrada bastante, é o sorgo. O sorgo, para mim, o sorgo é mais guapo, né? O sorgo, daqui a pouco, se tu tem uma possibilidade. Se tu não tem, se tu precisa dessa fonte para alimentação animal, por exemplo, e tu não tem a capacidade de investimento que tu tem no milho, ou tu não tem a possibilidade de irrigar na forma como tu irriga o milho, o sorgo aí entra como uma alternativa. Nós temos resultados bem interessantes com sorgo na várzea aí. Esse ano mesmo aqui na região temos exemplos de produtores aqui que produziram 5, 6 mil quilos de sorgo por hectare, com um nível de investimento muito menor, claro, né, que soja e milho, né? Então essa é uma outra alternativa. Outro ponto que eu acho que é interessante se discutir com relação ao milho
Aí de novo a gente entra aonde que esse milho está sendo cultivado, né? Em que ambiente que ele está sendo cultivado, mas em áreas mais escorridas, digamos assim, que não tem tanta umidade, naqueles ambientes mais ondulados. É uma antecipação da semeadura do milho, né? Claro. Pode semear milho ali para já a partir aí do mês de agosto, né? Tu vai entrar com toda uma primavera com possibilidade maior de chuva, tu vai pegar o período reprodutivo já com maior possibilidade de umidade, tu tem melhores possibilidades de resultados, né? Com tanto milho quanto sorgo, né? Com essa antecipação. Mas claro, terras baixas, quando a gente fala em terras baixas, é difícil, né? O milho, é difícil tu semear o milho antes do mês de outubro. Né? Eu estou falando para aquelas condições de aqueles ambientes um pouco mais dobrados. Com melhor drenagem natural, é isso? Melhor drenagem, exatamente. Bom, nós estamos recebendo o coordenador nacional da Aliança pelo Plastiçal, Pedro Pascotini. Bom dia, Pedro. Bom dia, Queiroz. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes do Água Fronteira, da Rádio São Miguel. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-lo, Pedro. Nós agradecemos teu aceite aí para participar conosco dessa conversa, né? Já que a pauta do programa de hoje é a 23ª Expo Outono, o Felipe Carmona na segunda-feira estará presente na Noite da Pecuária e na terça-feira nós teremos uma reunião de produtores, Pedro. Detalhe um pouquinho para nós, para a gente depois dar uma conversada sobre o campo nativo. Perfeito. Primeiramente, queria dizer que já na segunda-feira, dia 20, a gente estará junto lá com o Felipe assistindo o evento do professor Ricardo Agem. E na terça-feira de manhã, nós vamos fazer um evento, uma reunião com produtores, né? A gente chamou os produtores da região, os produtores interessados em conhecer mais sobre o trabalho da Aliança. E é um formato bem de reunião mesmo, né, Queiroz? Para a gente expor a forma com que a Aliança vem trabalhando nesses últimos anos, o que o produtor que é certificado pela Aliança pode acessar como benefício por fazer parte da iniciativa, né? Nós estaremos com toda a equipe e parceiros também, né? A gente tem alguns projetos em execução, o maior deles em parceria com o BRDE e com o Sebrae, então os parceiros vão estar juntos. A gente também vai detalhar um pouco do programa da carne que está rodando, né? O ano passado tivemos presentes na Expo Outono com um stand, passamos a semana na feira, fizemos um evento mais focado na carne, no programa de carne. Agora esse ano, mais uma vez, apoiadores do evento, né? Que vem aí ano após ano tendo sucesso, então a gente está de novo junto no evento e esse ano vamos fazer um trabalho mais focado junto aos produtores. Maravilha, Pedro. Eu tenho acompanhado o trabalho da Aliança, a gente tem conversado em alguns eventos, né? Tivemos a oportunidade de nos encontrarmos já, e mais de perto também o trabalho do William aqui na região, né? A gente sabe ainda que a adesão da nossa região poderia ser um pouco maior, né? Como é que tem sido esse trabalho de sensibilização aí dos produtores? Perfeito, Queiroz. Justamente o William, o nosso coordenador de campo, né, ele hoje que está mais em contato diretamente tanto com os produtores rurais do Pampa aí, de toda a região, e a gente tem feito um trabalho aí desde o ano passado com a nossa participação no Expo Outono, nessa região, né, da fronteira uruguaiana, Quaraí, Barra do Quaraí, porque é uma região que tem potencial de ter mais propriedades certificadas, participantes da Aliança do Plastiçal, e a gente enxerga um potencial de trabalho na região até para conseguir formar grupos de produtores para fazer esse trabalho coletivo, troca de informações, né? Então, o que a gente vem fazendo? A gente já tem alguns trabalhos próximos, né? Tem um grupo sendo atendido em Alegrete, que inclusive tem alguns produtores de Uruguaiana que participam, que já são certificados da Aliança, e o trabalho é justamente esse, né? Demonstrar as ações que estão sendo colocadas a campo, os dias de campo, os atendimentos técnicos e grupais, e também os eventos que a gente realiza, e a exemplo disso a Expo Outono vem ao encontro desse interesse de demonstrar mais para os produtores, né? Às vezes a Aliança tem um modelo de trabalho
que é distinto de demais instituições, né? Tem esse envolvimento da conservação com a produção. Então, desmistificar um pouco da forma de trabalho, né? Hoje trabalhamos muito em cima da desenvolvimento e implementação de boas práticas de produção, na competitividade desses produtores com a pecuária para competir com outras oportunidades de uso do solo, né? Então, a gente quer falar um pouco disso e por isso estamos indo mais uma vez para a região, agora com toda a equipe técnica e parceiros aí, para demonstrar um pouco do que das coisas que já estão a campo, né? E o que a gente pode, junto com novas parcerias na região, novos produtores certificados, a gente pode estar avançando mais os trabalhos aí em Uruguaiana e região. Maravilha, Pedro. Nós conversávamos, eu e o Carmona, a respeito de integração lavoura-pecuária, que é pauta da conversa com ele na segunda-feira à noite, né? E certamente o campo nativo também tem espaço nesse sistema, não é, Pedro? A gente tem na nossa região muitas áreas, muitos sistemas em que a agricultura não entra, né? Então trabalhar com campos naturais também nesses sistemas, com grãos, pode ter ótimos resultados, né? Com certeza, até é um prazer estar aqui, mais uma vez, repito, estar com o Carmona, né? Nos conhecemos do tempo que eu trabalhava no Sebrae, justamente no Sebrae eu trabalhava com o tema da integração lavoura-pecuária, né? Então, com certeza, o modelo de trabalho hoje da Aliança, a Aliança nasceu com esse conceito da conservação, né? E aí usa a pecuária como ferramenta da conservação desses campos nativos. Nesses últimos anos, a gente vem dando um entendimento de olhar toda a propriedade, né? Porque a Aliança até um tempo se preocupava com a certificação dos até no mínimo 50% de campo nativo da propriedade e ficava preocupado e o atendimento e o foco era única e exclusivamente o campo nativo e a área certificada. Hoje a gente entende que tem que olhar a propriedade como um todo e o campo nativo, ele é uma parte importante desse componente dentro da integração lavoura-pecuária. A gente está falando em lavoura-pecuária, mas o campo é um componente importante que dá resiliência para esse sistema, dá diversas oportunidades de manejo dentro dessa propriedade. E o nosso foco é justamente isso, olhar essa propriedade como um todo, como que o sistema produtivo da propriedade está funcionando, para que o produtor, que é o viés da Aliança, continue conservando ao menos 50% de campo nativo, né? Então, nosso entendimento é que o produtor tenha que ter todas as ferramentas à disposição para ser produtivo, para ser eficiente economicamente da propriedade, mas para participar dentro da Aliança tem esse foco da conservação do campo nativo e a gente segue seguindo o protocolo de 50% de campo nativo, que às vezes não se encaixa em propriedades que tenham áreas maiores de lavoura, né? Mas a gente tem sim, muitas das propriedades da Aliança já o componente tanto da questão da lavoura, né? Arroz, soja, como também as pastagens cultivadas, né? Dentro desse sistema, que é outra modalidade que tu vai incorporando dentro todas essas oportunidades que tu tem dentro do sistema produtivo de uma propriedade, que a gente sabe, né, e o Carmona tem muito mais experiência que eu, que cada propriedade tem a sua característica, tem seu modo de pensar, e aí esses sistemas têm que ir sendo adaptados à região, ao modelo de produção do produtor em questão. E também uma coisa importante que a gente vem trabalhando, né, é a questão da própria trabalho com a questão da suplementação, né, a questão da Aliança da Passal. Antigamente, aí no idos de 2012, 2014, tinha o primeiro programa de carne, se falava única e exclusivamente de carne de campo nativo. Hoje, o que não é permitido é o confinamento, né? O confinamento tradicional. Todas as outras tecnologias de suplementação, respeitando alguns critérios da quantidade dessa suplementação, também é permitido, né? Então, é isso um pouco que a gente quer discutir, quer ouvir os produtores, quer que essa reunião
de terça-feira, às 9 horas, seja uma oportunidade dessa troca de informação e para esclarecer esses pontos, né? Como que a gente trabalha, como que a gente enxerga hoje essa conservação do Pampa e essa eficiência produtiva dentro dos sistemas produtivos das propriedades. Maravilha, Pedro. O Carmona levantou a mão, Carmona, fica à vontade. Eu não vou me aguentar. Não, mas é para nós conversarmos aí, fica à vontade para conversar. Um abraço, Pedro. Não, quando a gente falou, só quero fazer uma parte. Quando a gente falou em alternativas, em possibilidades, né, de cultivos aí nos sistemas integrados, a gente falou de soja, a gente falou de milho, a gente falou de sorgo, mas a gente não pode esquecer também que o campo nativo entra como uma possibilidade também, né, de algo que já está aí, né, que já está presente e em algumas situações com uma qualidade e com uma resiliência fantástica, né? São espécies aí adaptadas já há milhões de anos. Existe um banco de semente que elas são de graça aí para serem aproveitadas. Eu fiz um trabalho aqui no nosso CT com o campo nativo do litoral, que para mim é um campo fantástico aqui que a gente tem no Rio Grande do Sul, uma riqueza extraordinária. E eu fiz uns testes aqui numa vitrine tecnológica comparando desempenhos aqui de pânicos, de braquiárias, né, com um pacote tecnológico full, digamos assim, né, e com o campo nativo também com um pacote tecnológico compatível, né, igual ao que foi adotado com essas espécies. E para nossa satisfação aqui, o campo nativo ele ficou em segundo lugar em termos de produção de matéria seca, né, em mais de 20 materiais avaliados, né. Ele perdeu para um pânico apenas, perdeu para o Zuri em termos de produção de matéria seca, mas teve um resultado muito próximo do Zuri no primeiro ano de trabalho. Resultado extraordinário, né? É claro que a gente fala muitas vezes, e isso Pedro já sabe muito melhor do que eu, né? O potencial do campo nativo é subestimado, né? A gente trata mal o campo nativo, a gente trata de qualquer jeito, mas se a gente der um tratamento mimoseado da forma como a gente dá, às vezes, quando a gente vai comprar um pacote de semente de forrageira na revenda, né? Se a gente fizer o que a gente faz também para o campo nativo, a gente vai ter um resultado extraordinário, né? Claro que cada situação é situação, tem que ver as espécies que estão compondo ali, se não é uma área muito, muito infestada com anônimo, enfim, tem várias coisas que tem que ser levadas em consideração. Mas o potencial de produção de matéria seca do campo nativo é fantástico, desde que se dê as condições para ele expressar. Isso aí, realmente, né, o Carmona falou dessa produtividade de campo, de matéria seca aí, numa mesma condição de adubação. Uma mesma condição de adubação. Claro. Realmente, eu estou entre aqueles que acham que é uma ferramenta. E te digo, Tiqueno, só para falar um pouco em números, né? 20 toneladas de matéria seca de campo nativo. 20 toneladas de matéria seca de campo nativo. Pois o Pedro faz um cálculo para nós aí, o que isso pode representar em carne por hectare, né? Desde que essas 20 toneladas sejam bem colhidas aí. Mas pode ter certeza que é muito mais que uma lavoura de soja. Tá? Muito menos risco. Sim, e um recurso que já está disponível, né? Que já está adaptado, que há quanto tempo ele vem coevoluindo, né, com os herbívoros e o Pedro sabe melhor aí, vai falar melhor do campo nativo do que eu, mas quanto tempo isso aí já vem acontecendo, né? Então eu acredito que, como o Cardona comentou, a gente dá pouca atenção, uma atenção um pouco assim meio de lado, né? Não, isso é campo nativo, isso né, não, mas é um recurso forrageiro de altíssima importância para a produção pecuária. Sem falar das questões ambientais, né, Pedro? A questão da manutenção da biodiversidade, que também gera resiliência no sistema de produção, né? Porque se não está uma espécie de campo nativo predominando no momento, outra deve estar. Então nós temos essa variedade no campo, permite que nós sempre tenhamos, né, produção. Ao contrário de uma monoespecífica, que se tem um problema de uma praga, por exemplo, mata ela toda e se acabou a nossa forragem.
Sim, eu acho que esse tema que o Carmona levanta, ele é muito importante e é uma das coisas que a gente vem trabalhando nesses atendimentos, né, com esses técnicos via Sebrae, com monitoramento do William Madeira e alinhamentos junto à Fundação Marona, né, que é onde esses técnicos estão ligados. Mas é muito isso, né, Carmona, a gente, por historicamente reconhecer a resiliência dos campos, a forma de produção, envolve toda uma questão cultural do produtor também, que tinha antes em grandes propriedades esses manejos sem alguma introdução de insumos ou de investimentos desses campos, né? Então a gente tem que fazer todo um trabalho aí de demonstrar que as tecnologias que estão disponíveis, um tratamento diferenciado, como a correção de solo, às vezes um simples adubação, uma entrada com uma ureia e uns dias de diferimento, o potencial o retorno que esse campo nativo te dá, né, ele é importante, só que a gente também, eu sempre faço essa relação, né, toda essa resiliência, toda essa diversidade te dá uma complexidade de manejo, né, então sempre uma cultura ela vai te dar que já vem com um pacote tecnológico, ela te dá, digamos assim, entre aspas, uma simplificação nos manejos, né? Porque tu já tem aquele pacote, tu sabe como manejar, e o campo nativo, como o Carmona trouxe, dependendo do tipo de solo, das comunidades vegetais, tu tem que ir adaptando esses manejos, né? Porque conforme a comunidade vegetal, ela vai responder de uma forma a essa adubação. Então tem uma complexidade que é difícil de tu ter uma receita, né? De passar por isso, tu tem que ir fazendo esse cuidado propriedade a propriedade. E eu acho que isso que torna um desafio, né, tanto para técnicos quanto para produtores, para esse convencimento desse investimento no campo nativo, para te retirar esse retorno, como o Carmona traz aí de 20 toneladas de matéria seca, que dependendo do campo nativo, dependendo da qualidade dessa forragem, dependendo da época do ano que se produziu, a gente pode chegar aí muito tranquilamente a quase 1 quilo de ganjar, 800 gramas, né? Dependendo de vários fatores, porque, como eu disse, como é muito diverso, cada campo vai se comportar de uma forma, épocas do ano também, né? A gente sabe dessa recessão de produção de forragem no inverno, aí conforme o campo, se tiver mais espécies estivais, ele te dá uma resposta melhor que outros, então tem várias características, mas o que a gente vê é que esse investimento ele vai ser menor que muitas outras culturas, e esse retorno ele vai ser mais garantido, né? Tu tem uma resiliência maior de ter esse retorno do investimento feito. Então nós trabalhamos toda essa questão de convencimento dos produtores, de trabalho desse sistema produtivo do campo nativo e aqueles que têm outras atividades dentro da propriedade, como isso se relaciona com a propriedade, né? Até mesmo os sistemas produtivos, né? A gente, os técnicos relatam muito a questão das propriedades, que às vezes uma propriedade está com um sistema produtivo de terminação, mas a propriedade não tem um modelo que permita que esse sistema produtivo seja o que expresse o maior potencial da propriedade. Então, até às vezes ajustes nos sistemas produtivos, né, cria, recria principalmente, isso tem toda uma adaptação dentro das propriedades. E tirando toda essa questão de produtividade, de investimento e de manejo dessas áreas que a gente está falando bastante, o William trabalha muito isso, a gente não deixa de levar essa questão da conservação, né, Queiroz, que tu trouxe. Então, a gente continua fazendo os monitoramentos de avifauna nas propriedades certificadas, que é o bioindicador que a Aliança utiliza, que comprova que a pecuária, que essas boas práticas, que essa produção em campo nativo, ela é harmoniosa com a biodiversidade, com a conservação. Então a gente segue fazendo isso. E também toda essa questão de conservação e desse ativo de conservação que a Aliança trabalha junto a essas propriedades certificadas, é sempre com o olhar de trazer benefícios para os produtores, né? A gente sabe a complexidade hoje de tu ter um pagamento por serviço ambiental, que já está na legislação, mas a gente vê que isso que demora o produtor ter
ter um retorno efetivo no bolso, né? Mas a Aliança tem trabalhado isso e tem todos esses produtores e com as certificações e tudo organizado para que busque esses incentivos, né? A gente já trabalhou aí, vem trabalhando, várias empresas entrando em contato com a questão dos créditos de carbono, agora deu uma diminuída nesse interesse dessas empresas, né? Tem agora surgindo a questão dos créditos de biodiversidade. Isso está muito ainda mais perto de acontecer, mas ainda não está consolidado. Mas essa conservação a gente tem esse olhar. Enquanto nesse formato não acontece, o que a Aliança busca fazer? Primeira coisa que é importante trazer, o produtor não tem custo para fazer parte da Aliança, né? A certificação, o produtor não precisa pagar a certificação, o técnico vai lá, faz a certificação, não tem custo para o produtor. Uma vez que esse produtor está certificado, que é isso que a gente vai tratar na reunião terça-feira também, o produtor tem acesso a benefícios, né? Que a gente busca atrelar como se fosse um retorno para essa conservação. Então, tem esse atendimento técnico também sem custo para o produtor, né? Obviamente, a gente tem um recurso limitado, então tem um número de vagas e cada ano a gente vai fazendo essas adequações desses atendimentos. O produtor pode acessar um programa de carne, que hoje a gente tem uma parceria com o Frigorífico Campeiro, na marca Sabor da Campanha, que o produtor recebe um diferencial de mercado. A gente vem, o William Madeira aí acompanha esses abates, esses romaneios, a gente vem comparando com os índices do Nespro toda semana, e agora o William me atualizou ainda ontem, na média aí de todos esses abates aí, desde do início de 2023 até agora, os produtores estão recebendo 9,36% acima do preço médio de mercado, né, comparado com o Nespro e com os índices do Nespro, e mais de 3% dos preços máximos de mercado, né? Então o produtor recebe um diferencial por estar participando. Obviamente, esse produtor tem que fazer parte da Aliança e tem que atender os critérios de qualidade dessa carne para acessar o programa de carne, né? Não é porque faz parte da Aliança que vai entrar. Tem uma segunda certificação da carne, né? A qualidade de tudo mais, acabamento, idade de animais. E, por fim, que é o mais inovador que a gente tem hoje, é a questão do crédito rural atrelado a um incentivo financeiro. Então, a gente tem um projeto... Pedro, desculpa te interromper. A gente vai chamar um intervalinho agora e aí tu retoma com esse tema que é interessante, né? Tá no retorno, tá bom? Tranquilo. Então, um intervalinho para nós, Alex. Já retornamos. Você está ouvindo a Rádio São Miguel, AM 880, Uruguaiana. Nos acompanhe pelo nosso site na internet www.radiosaomiguel.com.br. Rádio São Miguel, AM 880. A rádio. A Totaltec traz soluções em tecnologia para a sua casa, seu trabalho e seu lazer. Na Totaltec você encontra a mais completa linha de produtos e serviços de informática, peças e suprimentos para computador, automação comercial e manutenção de rede com segurança e qualidade para facilitar o seu dia a dia e você fazer mais. Totaltec Informática, na Rua Duque de Caxias, em frente à Praça do Barão. Ou ligue 3411-6960 ou 999-870-872. Totaltec Informática. Tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é simples, é gostoso e faz muita gente feliz. Quem está trabalhando, quem está dirigindo, quem está em casa ou na estrada, não importa o que estejam fazendo, todos podem ouvir rádio e ouvem, porque é bom e distrai. Por isso, quem anuncia no rádio se destaca e se sobressai. Para ouvir não precisa de esforço e com pouca atenção a mensagem já é assimilada. Seja um parceiro do rádio e amplie seus negócios. Você vai sentir a diferença. Anuncie no rádio. Uma campanha da Rádio São Miguel. A rádio.
Pampa Artefatos é a solução prática e barata para sua obra ou reforma. Vigotas e tavelas para laje pelo menor preço do mercado. Meio fio padrão prefeitura, pavers e blocos estruturais diversos tamanhos com amplo estoque. Qualidade, desempenho e acabamento na sua obra. Rápida execução e menos sujeira no canteiro. Venha conhecer a Pampa Artefatos na Chácara das Pedras 300 ou faça seu orçamento pelo telefone 51 991 94 2671. Pampa Artefatos. As pessoas de bom gosto preferem a Ótica Visual. Lá tem os mais modernos modelos de óculos de grau e solar. Trabalhamos com lentes digitais de altíssima qualidade e conforto incomparável, com até 3 anos de garantia. A Ótica Visual tem bom atendimento, preço e qualidade ao seu alcance. E mais, experiências. Oferecemos aos nossos clientes qualidade e confiança de quem está no mercado há mais de 30 anos. Ótica Visual. Seu problema é a vista. Óculos a prazo em até 10 vezes. Seus olhos merecem o melhor. Laboratório próprio, óculos em 1 hora. Ótica Visual, a casa dos óculos. Duque 2082, quase presidente. Estudante na Planalto paga menos. Agora você pode comprar suas passagens pelo site planalto.com.br e ganhe 30% de desconto. Basta você se cadastrar através do WhatsApp 055 40 20 74 88. Repetindo 055 40 20 74 88. Não fique de fora dessa. Nos chame no WhatsApp e ganhe um mega desconto. Viaje mais, viaje com a Planalto. Você ouve a Rádio São Miguel, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Sintonize nossa programação na frequência M880. Siga nossa programação pela internet www.radiosammiguel.com.br. A rádio. 9h57. 22 graus. Retornamos, amigos, com Agrofronteira. Recebemos nesse momento o Gabriel Barros, presidente do Núcleo Branco Sul. Mas, Gabriel, vou pedir licença rapidinho, porque o Pedro Pascottini estava encerrando com a cereja do bolo aqui, ó, na certificação da Aliança de Posse de Sal. Então, Pedro, por favor, complementa o teu... Tu comentavas a respeito dos benefícios em relação ao preço, né, que o produtor recebe ao vender os animais para o abate, né, a certificação da marca da Aliança junto ao frigorífico campeiro. Tu comentavas que haveria mais um benefício, por favor, complementa. Desculpa, estava no mudo aqui. Perfeitamente. Então, além do que já foi tratado aí do programa de carne, desse atendimento técnico, dessa relação aí também de eventos grupais, dias de campo, o que a gente tem hoje dentro de um projeto que se chama Aliança Mais, junto ao Fundo Francês do Meio Ambiente Mundial, em parceria com o BRDE, nós temos um modelo de atuação com o crédito rural e com incentivo ao produtor. Né? Então vem muito ao encontro daquilo que a gente falava anteriormente com o Carmona, de investimento nessas áreas de campo nativo, né? Adubações, sobre semeadura, melhor de subdivisão dessas áreas. Então a gente trabalha com as linhas do Plano Safra, né, via BRDE, só que com esse modelo de atuação da Aliança e a pecuária sendo uma ferramenta de conservação, a gente consegue trabalhar esses projetos de crédito dentro da linha do Renovagro Ambiental ou recuperação de pastagens, que são as linhas do Plano Safra, tirando Pronaf,
mais interessantes a termos de juros, prazo de carência e prazo de pagamento, né, tempo para quitar esse crédito rural. Então hoje o que a gente tem? A gente tem uma técnica, a Bruna, que estará conosco aí em Uruguaiana também, que está em contato com esses produtores que têm interesse em montar um projeto para investimento dentro das suas propriedades. Então a Bruna ajuda o produtor a montar esse projeto, levanta as demandas dessa propriedade. Nós, nessa parceria com o BRDE, encaminhamos esse projeto para o BRDE. É importante salientar, o BRDE tem um teto aí dos créditos rurais, só pega crédito rural acima de R$1 milhão, né? No caso da Aliança Del Passal, a gente tem dentro desse convênio projetos acima de 50 mil, a gente já consegue trabalhar com o BRDE. Então faz todo esse trabalho de encaixe nessas linhas e formatar esses projetos dentro do Renovar Agroambiental, que tem um trâmite e um detalhamento maior do que outras linhas de crédito. Hoje o Plano Safra, essa linha tem 7% ao ano, até 3 anos de carência, até 12 anos para pagar, né? Isso vai depender de cada projeto, pode mudar um pouco a carência e o tempo para pagar, mas a taxa de juros é 7% ao ano. E uma vez que esse crédito está aprovado via Aliança Del Passal, a gente consegue fazer um incentivo financeiro para esse produtor, né, que é um percentual em cima do crédito com um montante máximo, né? Tem um limite aí desse incentivo financeiro que pode chegar até R$30 mil. Então, às vezes, num grande projeto não é um valor muito expressivo, mas tendo o técnico para preparar esse projeto, conseguindo esse recurso nessa taxa de juros mais interessante e ainda recebendo esse incentivo, é uma forma que a Aliança traz para os produtores tanto a questão de um diferencial, de um incentivo por fazer parte da aliança, mas também incentiva os produtores a investir nessas práticas, nessas boas práticas de produção na propriedade, né, tendo um retorno melhor dentro do seu sistema produtivo. E isso aí a gente vai estar junto com a Bruna, vai estar o NES também do BRDE conosco para tirar as dúvidas dos produtores e a gente poder estar explicando melhor como que funciona esse mecanismo. Maravilha, Pedro. Então, mais uma ferramenta aí que os produtores que estão certificados podem acessar, né? Então, terça-feira lá de manhã, 9 da manhã na Casa Sicredi, né? Depois a gente pode complementar bem a agenda certinha. Tá? Eu gostaria de chamar agora o Gabriel Barros, presidente da Brango Sul, né, para completar, né? Nós começamos lá falando com o Carmona a respeito dos sistemas integrados, dos cultivos agrícolas, né? Integração lavoura-pecuária. Passamos com o Pedro ali falando dos campos naturais e agora falta o componente animal nessa história toda, né? E a Expo Outono desse ano, a 23ª Expo Outono desse ano, traz a exposição nacional do Brangos. É isso, Gabriel? Bom dia. Bom dia a todos da Rádio São Miguel, bom dia Bermudes, bom dia Felipe, bom dia Pedro. Que legal ouvir esse relato aí do Aliança del Pastizales, que vai ter mais esse evento, engrandecendo ainda mais a Expo Outono. Mas, claro, precisamos dos animais ainda, que são importantíssimos para esse pacote, né? Para eles pastar um pouco, né? Então, assim, a Expo Outono está se tornando, já vinha em crescimento e hoje está chegando a ser a maior exposição. Eu fiz meus cálculos rapidamente aqui, uma das maiores exposições de raças britânicas do Brasil. Está aí, está sediada na cidade de Uruguaiana esse evento. Olha a importância para isso, socioeconômica geral para a cidade. Isso eu venho falando para algumas pessoas, inclusive. Tive há 2 semanas atrás, Bermudes, em 3 de maio, dando uma palestra pela Associação Brasileira de Angus. E vi uma feira bem legal lá na cidade, sabe? Bem pequena, mas bem estruturada. E fiquei feliz por eles, mas muito triste porque eu sou de Santa Maria, uma cidade de referência, uma cidade no meio do estado, que não tem mais feira. Então, por isso eu fico tão feliz que Uruguaiana está engajada em fazer essa Expo Outono cada vez maior, mais importante, porque isso está levando... Eu estou conversando com pessoas do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. O pessoal todo vai estar em Uruguaiana. O pessoal não quer... Vai ter transmissão? Vai, mas o pessoal quer estar aí. E não só é importante para essas pessoas que vêm de fora, para ver o trabalho das pessoas mais locais, que a maioria dos expositores são gaúchos, mas é importância também para a cidade, para as pessoas que moram em Uruguaiana, para as crianças terem contato com os animais, terem contato com as máquinas agrícolas que vai estar lá sendo expostas, para ter um pouco dessa vivência, o pessoal da cidade também ter aquele momento final do dia para poder passear, confraternizar, ir lá no parque. Então, isso eu acho que é a grande importância da exposição do Expo Outono.
Os julgamentos é o extra, é o plus, que é não pormenor, mas é um plus, que vai ser grandioso, porque nós teremos brangos 438 animais, Angus e Ultra Black em torno de quase 250 animais, além das raças Hereford e Braford, que eu não sei passar agora exatamente a quantidade, mas posso te dizer que possivelmente vai ser um número relativamente bom. Então, isso significa que a exposição vai ser um tamanho, um volume, uma expressão enorme, né? Olha o quão importante isso é para todos que estarão lá presentes, mas também vai ter animais sendo expostos. A gente está muito, muito feliz, muito contente, que bom poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco essa nossa alegria de ter esse evento semana que vem. Gabriel, a gente fica muito satisfeito, né? Eu, como uruguaianense, fico muito satisfeito com como vem sendo organizado esse todo na pessoa do Robertito, como presidente do Sindicato Rural, mas também de outras lideranças que atuam na nossa região, né? Assim como eu gostaria de deixar aqui os cumprimentos à organização tanto da Brangos como da Angus, Ultra Black, mas também fazer uma referência à Associação Brasileira de Hereford e Braford, que recentemente organizou um evento de larga escala, o Congresso Mundial do Braford, que aqui em Uruguaiana foi recebido pela Estância Sossego. Foi um evento de muito sucesso. Então, é para exemplificar como as nossas lideranças, pelo menos as da associação, estão atuando de forma exemplar para promover as suas raças e promoverem a pecuária como atividade econômica importante e fundamental para a nossa região e para a cadeia, né, para o agronegócio de uma forma geral, né? Porque eu tenho conversado com o Robertito, eu tenho uma certa intimidade, vamos dizer assim, eu conheço ele de forma pessoal, e eu tinha comentado com ele que o Uruguaiana precisava de um evento do agro pungente. Nós temos alguns eventos que atraem muitas pessoas, aliadas ao serviço, né, o comércio. Hoje a gente tem os free shops aqui. Não sei se o Carmona tem vindo à Uruguaiana recentemente, mas isso tem traído muita gente para cá. E esses grandes eventos potencializam essa atividade e promovem o desenvolvimento regional, né? Então a atividade pecuária é nossa, é da nossa cultura, e a gente fica muito satisfeito, muito feliz, tanto em receber lideranças como são o Pedro, o Carmona e tu mesmo, Gabriel, na nossa cidade, para promoverem um evento tão importante, né? E a gente fica na expectativa agora, né? A gente pode falar um pouco mais aí. Eu queria chamar a atenção, Gabriel, de um ponto, de uma atividade, na verdade, que a Brangos faz, eu acho muito interessante, e eu acho que deve ter informação a respeito disso, que são as provas de eficiência alimentar que ocorrem lá na Estação Experimental da URGS, com o professor Jaime Taroco, se não me engano. Poderia nos dar um pouquinho mais, alguns detalhes aí, como tem sido realizado, quais são os resultados que a Brangos tem obtido, porque isso vai, né, ao encontro do que nós temos tratado durante o programa, que é a sustentabilidade, sistemas integrados, a utilização de campo nativo e os animais como componentes desses sistemas, também a seleção pela eficiência alimentar gera, né, resultados e ganhos de sustentabilidade. Eu vou dar uma pequena contextualizada, que vocês talvez tenham falado sobre isso. E também aí vai também a grande importância de Uruguaiana na questão pecuária. Santa Maria mesmo não tem mais exposição porque muita agricultura tomou conta de boa parte da região. Outras regiões do estado, e não só do Rio Grande do Sul, a nível brasileiro, a agricultura, onde ela consegue entrar, ela vai. Aonde ela não consegue entrar, sobra para outras cultivares. E aí nós incluímos o gado, a pecuária, ou a ovelha, como em algumas regiões. Mas assim, isso mostra um pouco o que sobrou para a pecuária e os desafios dela. Isso também mostra um pouco o crescimento da raça Brangos, porque onde a pecuária hoje tem mais crescimento é em regiões marginais, regiões de mais dificuldade, regiões onde nós temos mais incidência de carrapato. Então nós precisamos de animais ainda que aguentem mais esses desafios. Somado a isso, a gente tem já uma certeza de que comida vamos precisar seguir produzindo. E nesse contexto, a gente precisa ter cada vez mais animais eficientes que
comam menos e produzam mais. Por uma forma bem simples, a gente vai cada vez mais precisar de animais, né? Precisar de carne e cada vez menos espaço. Uma forma, até como é que vamos resolver isso? As associações estão engajadas nesse ensejo de produzir animais com essa eficiência alimentar. Para isso, nós temos o teste na URGS, lá que já vai para 5 ou 6 anos consecutivos de teste, né? Para que esse teste? Não só determinar os animais que são mais eficientes e os menos eficientes, mas também a gente conseguir, através da genômica desses animais, identificar quais são os seus alelos, componentes da genômica que dão a questão de eficiente ou não eficiente. E isso daí depois a gente conseguir maximizar para todos os rebanhos. Todo mundo que trabalha com pecuária tem a possibilidade de fazer a genômica em casa dos seus animais e ter o resultado de saber quais animais mais eficientes e menos para poder fazer a multiplicação dos corretos, vamos dizer assim. Então, é esse o objetivo principal dessa prova, que vai totalmente de encontro à questão sustentabilidade, porque nós não temos outra alternativa senão produzir mais em menos espaço. É essa a realidade da pecuária brasileira, é essa a realidade do Rio Grande do Sul, e a demanda de carne cada vez aumenta mais, e principalmente a demanda de carne de qualidade. Agora falando aqui como também diretor de fomento da Associação Brasileira de Angus e falando um pouco do programa Carne Angus Certificada, nós temos uma demanda reprimida de carne de qualidade. Nós precisamos produzir principalmente para o Brasil, mas muito para o exterior. Então, e os próximos anos serão de muitos desafios no programa Carne Angus, principalmente porque a pecuária deu um revés, diminuiu muito a utilização de sêmen Angus no Centro-Oeste, e isso, consequentemente, nós vamos ter menos novilhos Angus lá. Consequentemente, vai faltar carne certificada. E o Rio Grande do Sul tem essa carne certificada. Não tem o suficiente ainda, mas tem como produzir ainda mais. Então, é importante os criadores ter bem essa consciência de que existe demanda, a demanda vai cada vez aumentar mais e a gente precisa produzir melhor. É essa a grande situação e entra totalmente de encontro a tudo isso que vocês vêm falando. Pedro, quer complementar, Pedro? Eu acho que é importantíssimo, né? Como o Gabriel logo no início falou, né? O componente animal, toda essa produção, esse manejo precisa do animal para pastar e para gerar ganhos para o produtor, né? E com certeza a questão da demanda de carne existe. Nós, como Aliança da Passal, dentro do programa de carne, a gente encontra esses desafios, Gabriel, que é justamente ter o programa de carne e dentro do programa de carne com os regramentos para ingressar no programa, a gente tem essa dificuldade de o produtor quer vender, o técnico vai na propriedade e esses animais não estão aptos para entrar dentro do programa de carne, né? E aí vem tudo o que a gente estava comentando antes, né? Por que esses animais não estão prontos, né? Então tem toda uma questão de adequação desse sistema produtivo para produzir esse animal que atenda a qualidade que o mercado exige, né? Então a gente trabalha com todas essas práticas de produção, e se tem propriedade produzindo e colocando carne de qualidade dentro do programa de carne, essas outras propriedades também têm condição de fazer isso, né? E aí vem fechando a questão do sistema. Se falou das práticas, dos investimentos, e os animais também, né? Quanto um animal mais eficiente for, mais rápido isso vai acontecer, e também na questão da aliança da parte de conservação, vai ser um animal também que vai ter uma pegada menor de carbono, de emissão de gases de efeito estufa. Então, tudo está conectado e, de novo, por isso talvez a gente tenha esse desafio, né? Porque a pecuária, ela é muito mais desafiante do que uma questão mais de uma cultura com um pacote tecnológico. A gente tem diversas variáveis, né? E às vezes a resposta de um erro ou de um equívoco tomado, ela vai enxergar muito lá na frente, diferente de uma cultura anual que tu tem ali, tu já vai ter a resposta num ciclo mais curto e aí tu consegue já adequar nesse próximo ciclo. Então acho que é importantíssimo essa conexão, e cada vez mais o produtor que tem muito acesso à informação, né, tem diversas instituições e coisas a campo, várias pesquisas, ter acesso a essa informação e colocando isso em prática a campo, né, porque a gente debate muito isso, né, a informação está aí, tem muito técnico de qualidade, informação de qualidade, a gente tem que cada vez mais conseguir estar implementando isso dentro das propriedades.
Maravilha. Carmona, realmente o gargalo é a produtividade, não? A demanda por carne tem, o que nos cabe cabe ao produtor é aumentar a sua produção, a sua produtividade. E sem dúvida, os preceitos e os sistemas integrados, eles podem trazer uma resposta importante para isso, né? Sem dúvida. A nossa abordagem, normalmente, né, quando a gente fala de integração, é falar sobre comida, né? Produção de comida para os animais. E aí, nesse debate, se traz também a importância de tu ter animais com uma genética compatível, né, com essa produção de comida que a gente está proporcionando, né? Conversão, eficiência, né? De nada adianta a gente produzir comida e perder para o carrapato ou ter animais aí que inadequados para aquele ambiente edafoclimático onde a gente está inserido, né? Então tudo anda junto, né? Como falou o Pedro, e isso isso dá uma ideia da complexidade que é, né, a produção de modo geral, e principalmente quando a gente fala em sistemas integrados, onde a gente tem que conciliar as melhores práticas de manejo para a produção de arroz, para a produção de soja, para a produção de azevém, de aveia, de campo nativo, de milho, sorgo, perenes. Não é fácil, e esse tipo de fórum que está se propondo é muito interessante, né, para jogar luz a todas essas variáveis aí que compõem a complexidade do negócio num ambiente de produção, de novo, né, voltando lá à origem da minha conversa, num ambiente de produção com um clima cada vez mais desafiador, com margens cada vez mais apertadas, né? A gente teve tempos favoráveis, ventos favoráveis aí ao arroz aí nos últimos anos, e já não mais, né? A soja, a gente lembra que a soja chegou a bater aí nos R$200, já não mais, né? E temos aí nesse caldeirão também interferências de governo, né? Que tornam a coisa, não é a Disneylândia, né? É difícil, não é fácil, e a gente tem que estar junto nisso, né? Discutindo, Pedro, Gabriel, Tiqueno, trazendo, jogando luz a essas questões todas aí, para dar ferramentas ao produtor para se defender, né? Lá na ponta. Maravilha. Carmona, nós vamos nos encaminhando aí para o final. Eu acho que a gente já poderia, né, se tu quiseres aí, fica à vontade para teu último recadinho, já chamar o pessoal para terça-feira lá, né? Segunda-feira, perdão. Segunda-feira. Terça é o Pedro, né, Pedro? É o Pedro. E o Gabriel durante a semana. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, Tiqueno, de estar conversando aqui com vocês, reencontrando aí, reencontrando o Pedro, um prazer falar conhecendo contigo. O Gabriel, e reforçar o convite aí. Para mim é sempre uma satisfação estar em Uruguaiana. Eu sou muito, muito acolhido aí por todos vocês, por toda a comunidade. É uma alegria, é longe de Osório, mas é uma alegria, né, tá com vocês aí. E segunda-feira, a partir das 19 horas aí no Salão Nobre da Pastoria, a gente vai estar conversando aí sobre integração lavoura-pecuária nesse ambiente das terras baixas aí. Espero encontrar todos vocês lá e reforçar o convite aí para a comunidade se fazer presente nesse dia. Um grande abraço a todos e até segunda-feira. Obrigado, Carmona, obrigado pela tua presença. Até segunda-feira, certamente estaremos lá para dar um abraço. Pedro Pascottini, por favor, teu recado final aí, relembrando o evento de terça-feira lá na Casa Sicredi. Certo. Eu queria agradecer primeiro o convite para estar aqui, Queiroz, tá falando com os ouvintes aí da Rádio São Miguel. É um prazer estar compartilhando aí, conversando com o Carmona, com o Gabriel também, e dizer que é um prazer para a Aliança do Passal estar mais uma vez em Uruguaiana, né? Assim como o Carmona disse, a gente foi muito bem acolhido ano passado, né? Todo o Sindicato Rural. Fazer um agradecimento especial ao Robertito aí, que dá todo o suporte à equipe também do Sindicato Rural, ao Roberto Gresselé, que está também junto à organização do evento, né? Então é um prazer estar lá
lá. E também dizer, né, a gente falou muito de todos os desafios, complexidade da produção, esses desafios climáticos também que o Carmona traz, né? Então dizer que o papel da aliança também é fortalecer e valorizar o produtor, né? O produtor que está à frente aí todos os dias da produção e é parte integrante e fundamental para fazer o crescimento do país como um todo, né? E a gente sabe de todos esses desafios que o produtor encontra de segunda a segunda dentro da sua propriedade. Então, o papel da aliança também é valorizar esse produtor. E na terça-feira, na casa do Sicredi, às 9 horas, a gente vai estar conversando um pouco desse modelo de trabalho da aliança, o que a gente tem à disposição do produtor que faz parte da iniciativa, né? Trazendo os nossos parceiros. A gente não faz nada sozinho, tem uma equipe grande, vários parceiros por trás das ações realizadas hoje, né? Principalmente Sebrae e BRDE, que estão sempre conosco. Então, deixar o convite para o produtor que tem dúvida, que quer saber mais, né? Que fique à vontade, chega na casa do Sicredi lá às 9 da manhã, para a gente bater um papo, conversar. Se porventura tiver interesse e gostar do trabalho da aliança, se candidatar a certificar a propriedade, a gente fica inteiramente à disposição da Rádio São Miguel, dos produtores da região, né? Mais o William Madeira está na região do que eu, né? Eu estou em Porto Alegre, nem o Carmona, vou fazer uma viagem longa aí até Uruguaiana. É um prazer estar com vocês. E por último, só queria deixar um convite também, a gente vai estar participando na quarta-feira, dia 21, né? Juntamente com o Sebrae no Fórum da Educação, né? A gente está falando de produtores rurais, de produção, mas é importante também estar trazendo essas informações e engajando os nossos jovens aí, né, para ter conhecimento do que é a produção no campo e os futuros profissionais também ser sensibilizados nesse grande evento aí que está sendo a Expo Outono da Uruguaiana. Um abraço a todos e muito obrigado. Nos vemos segunda-feira. Segunda-feira já estaremos pelo parque. Maravilha, Pedro. Muito obrigado pela tua participação, mais uma vez atendendo aí o convite da Rádio São Miguel. Gabriel Barros, presidente do Núcleo do Branco Sul. Bueno, pessoal, novamente quero agradecer e pedir desculpas pelo atraso na reunião, mas quero agradecer muito aí o espaço que a Rádio São Miguel está nos dando aí para poder falar um pouco da Expo Outono. Falo dela com muito orgulho, tanto pela Brangos como pela Angus, mas como um evento como um todo, o qual eu vi desde 2021, quando começou a Expo Outono, ainda engatinhando, e aquilo pegou uma força e hoje está aí, ó, com vários fóruns, muitas palestras, muitas coisas importantes para o pecuarista e para o agricultor da região de Uruguaiana e Rio Grande do Sul. Então é muito bom e muito gratificante ver esse evento, o qual a gente está inserido, né? Com qual as associações estão inseridas, como Raça Angus e como Raça Brangos. A gente fica muito feliz de que esse evento tenha pegado essa proporção. Lembro a todos, então, a nossa agenda da semana. Eu vou estar indo amanhã, já estou me deslocando a Uruguaiana. Segunda-feira a gente já tem compromisso lá, terça-feira começa os julgamentos, terça-feira tem Raça Brangos, quarta Brangos, quinta Brangos, sexta Angus e Hereford e sábado Angus e Hereford também. Tá? Então, convido a todos que estejam conosco lá nesse grande evento. Fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês e fico à disposição também de ajudar qualquer pessoa que tenha alguma dúvida sobre a exposição. Estarei lá a postos para poder prestar qualquer auxílio. E a ti também, Bermudes, quando precisar, durante a semana, se estiver pelo parque, passa lá nas nossas casas. Temos a inauguração da Casa Angus, é muito importante de salientar, vai ser quarta-feira à noite, uma casa que ficou belíssima, numa região privilegiada do parque ali. A gente vai ter realmente um ponto muito bonito ali dentro. Além disso, a casa Hereford e Braford também vai ter uma reinauguração, onde também foi feita uma reforma, ou seja, o parque está mais bonito para receber o público. Então estejam conosco nessa Expo Outono da Uruguaiana, que sem dúvida nenhuma vai ser histórica, e a gente conta com a presença de todos. Maravilha, Gabriel, maravilha. Eu vou repassar rapidamente a programação, então, para fechar o serviço do programa hoje. Então, dia 19, segunda-feira, 8 horas, a admissão do Brangos dos Rústicos. Retoma às 14 horas, às 19 horas, Noite da Pecuária e Fora da Agricultura com o engenheiro agrônomo Felipe Carmona. Na terça-feira, 20 de maio, julgamento do Brangos dos Rústicos e admissão dos Brangos de Argola. Às 9 horas, oportunidades e incentivos para os pecuaristas do Pampa. Faça parte da Aliança do Pastizal, evento da Aliança lá na casa da Sicredi, às 9 horas. Além disso, às 9 horas da manhã, na terça-feira, vamos ao campo. Dia de visitação das escolas, portanto as escolas estarão lá no parque.
Às 13h30, julgamento Brangos Rústicos. Às 14 horas, retoma, nova visita de campo das escolas. E às 18h30, coquetel de abertura da 23ª Expo Outono. Já na quarta-feira, 8 horas, segue o julgamento dos Rústicos da Brangos. 8h30, Fórum da Educação, que eu acho que é esse evento que o Pedro se referia, né? Às 13h30, segue o julgamento de Brangos. E às 14h, a admissão do Angus de Argola. 19 horas, inauguração da Casa Angus, inauguração da Casa Angus e leilão de doação na sede. Quinta-feira, dia 22, julgamento Brangos de Argola e o evento Oportunidades de Emprego e Renda no Campo, projeto da Unipampa. A admissão de Angus Rústicos e a admissão do Angus do Hereford e Braford de Argola. Às 13h30, julgamento do Brangos de Argola. Às 14h, admissão Hereford e Braford Rústicos. 18 horas, Assadito Brangos junto ao recinto. E às 19h30, leilão Brangos Coleção 2025. Já na sexta-feira, às 8h, concentração de macho já nos cavalos crioulos. 9 horas, julgamento da Angus, os rústicos. 10 horas, admissão de animais e galpão no cavalo crioulo. Às 14h, julgamento Angus rústicos e julgamento incentivo do cavalo. 15 horas, julgamento cavalo crioulos machos. 18 horas, happy hour da Angus, lá na sede, que será inaugurado. Às 19h, leilão Brangos La Reina, no recinto. E no sábado, 24, julgamento cavalos crioulos às fêmeas, às 8 horas, assim como julgamento Hereford e Braford rústicos. Às 9 horas, julgamento Angus de Argola, e o segundo concurso de assado de ovinos na Casa da Ovelha. Às 9h30, palestras e debates sobre oportunidades para carne ovina na Casa da Sicredi. Às 13 horas, admissão do cavalo crioulo, animais a campo. Às 14 horas, leilão Angus, na sede da Angus. Julgamento Hereford e Braford de Argola. E julgamento cavalo crioulo, animais a campo, campeonatos e grandes campeonatos. Às 19 horas, happy hour na HBHB, Associação Brasileira de Hereford e Braford, leilão ABHB e leilão virtual Cruza Angus na sede. E para finalizar no domingo, às 14h30, as tradicionais gineteadas. Então, uma programação ampla para todos os gostos, e a gente espera todo mundo durante a semana lá no Parque Agrícola e Pastoril. Agradecendo aos nossos apoiadores, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Coraí, Brasileiro Sementes, Grupo Seulim, Arroz Requinte, Sindicato Rural de Uruguaiana, Vetagro Consultoria, Cabanha Santa Ângela e Membuí Insumos, aos participantes, os nossos convidados, Pedro Pascotini, coordenador da Aliança del Pastizal, Gabriel Barros, presidente do Núcleo Branco Sul, e o engenheiro agrônomo Felipe Carmona, da Integrar. Muito obrigado pela participação, pela presença de todos os nossos ouvintes. Até semana que vem, um ótimo fim de semana. Até lá! Você está ouvindo a Rádio São Miguel.